Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela Sub 87.9. E como a gente já havia anunciado durante toda a semana, né? Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a nossa ilustre convidada, a Vanessa Mascarenhas, que é gerente da Casa Divime e atua como voluntária em um grupo de apoio emocional para ajudar pessoas, né? Isso é muito importante, preocupar-se com o nosso semelhante. E ela será entrevistada pela Joseli Nepomuceno. E eu desejo aqui um bom dia. Vanessa, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Tudo bem, Vanessa? Bom dia. Bom dia também a Joseli, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Acertei? Acertou, Cláudio. O Cláudio está rindo aqui, porque um pouco antes ele tinha me chamado de Gisele. Eu falei, Joseli. É que nós temos uma Gisele também aqui no nosso grupo, sabe? Confunde, né? Acaba confundindo, tudo bem. Confunde o neurônio aqui, o HD tá cheio, que eu vou te falar, viu, meu? Mas é um prazer tê-los aqui conosco, né? E vamos então aos assuntos que interessam. Vamos lá. Que bom, ouvintes, que vocês estão aí. Nós estamos aqui novamente e é sempre bom aprender um pouquinho, né? Como nós vamos falar hoje sobre essa questão de grupo, de mútua ajuda, eu vou começar falando que essa ideia iniciou lá na década de 30. 1935, começou a existir os alcoólicos anônimos, tá? E esse grupo deu origem a muitos outros no mundo depois disso. E o que nós vamos falar hoje aqui, né, com a Vanessa especificamente, é um tipo de grupo, né, de mútua ajuda que tem um perfil muito singular. Aqui com a gente, então, tá a Vanessa, né, Vanessa? A gente já disse bom dia. Vanessa, mãe do Isaac, esposa do Júlio Roberto, tá? E ela é gerente da Casa do Vime. Para quem não conhece a Casa do Vime, passa lá, viu? Uma coisa mais linda que a outra. Nós já combinamos aqui que ela virá em outro momento para falar somente sobre a questão do Vime, que ela estava contando para mim, já ouvi outras vezes também ela falando. É muito interessante. Mas hoje, então, nós vamos falar sobre essa questão, né, do grupo de mútua ajuda que se manifesta de muitas formas hoje. Mas primeiro, Vanessa, né, você é gerente da Casa do Vime, me conta como é que você caiu de paraquedas mesmo, né? Veio a expressão agora aqui, né? Mas o que te motivou, né, na verdade, a ser uma das líderes desse grupo de mútua ajuda? Conta pra gente. Bom, é que assim, primeiro eu realmente caí de paraquedas, não caí de paraquedas lá na Casa do Vime. Eu acho que Deus tem um propósito, né, na vida de todo mundo. E sempre foi um sonho trabalhar com o meu pai, né? O meu pai, para quem conhece o seu Abel, ele é totalmente destemido e um aventureiro do Vime. A Casa do Vime já está presente no mercado já há mais de 40 anos, né? Então, o meu pai trouxe o Vime com a paixão dele. E eu sempre quis trabalhar com ele. E no início da pandemia, eu fui desligada do meu trabalho, né? E eu já estava me preparando psicologicamente para trabalhar com ele, porque realmente sempre foi uma coisa que eu quis muito trabalhar com ele, sempre quis. E aí no início da pandemia eu comecei, né, fui desligada do meu antigo trabalho e comecei a trabalhar com ele. E ali eu percebi que, assim, o meu pai, o coração, meu irmão brinca que o coração do meu pai é o tamanho de uma Kombi. Então, ali na Casa do Vime, o meu pai, ele acolhe muitas pessoas dependentes, né? Então, eu comecei a perceber, que ali era além do trabalho, né? Então, assim, em algumas vezes eu comecei a questionar meu pai. Eu falei, pai, mas como que essa pessoa consegue trabalhar nessa condição? Sim. Porque tem alguns meninos que trabalham lá que só trabalham se sair na hora do almoço para tomar cerveja, tomar bebida. E meu pai sempre muito compreensivo. Ele falou, Vanessa, é assim, porque se ele não beber, ele não consegue trabalhar. E essa é a realidade de muitos alcoólatras. É o combustível dele. Exatamente. Ele troca a comida pela bebida, né? E assim, o meu pai já tentou ajudar ele de inúmeras vezes, né? A pessoa precisa querer mudar, né?
E aí eu comecei a perceber isso ali. E aí um outro rapaz também, que ele é usuário de droga. E ele sumia 2, 3 meses. E aí sumia bem na hora que a gente mais precisava, né? Tava aquela correria de encomenda ali. E era um bom profissional. Excelente. Tá vendo? O braço direito do meu pai. E aí eu falava, pai, mas como? Ele some e do nada ele aparece, o senhor aceita ele como se nada tivesse acontecido. E aí, algumas vezes eu comecei a questionar meu pai isso, né? E eu não entendia. Até que eu percebi, porque assim, é muito difícil você aceitar pessoas adictas, né? Porque a pessoa dependente de qualquer vício, né? É além dela, é além da vontade dela, né? E esse rapaz, é Júlio o nome dele também, o nome do meu esposo. E ele sumia, aparecia, e meu pai já tinha tentado internar ele algumas vezes, ele não quis. Eu falei, pai, então nós vamos internar ele novamente, né? Porque realmente ele era um menino que, assim, você vê a vontade que ele tem de sair das drogas, mas ele não consegue. A força da droga é muito maior que ele. Nenhum sinal de parentesco com esse rapaz ou com os demais? Sim, ele tem alguns tios, né, que inclusive trabalham lá com meu pai, mas a família já tentou tanto, que assim, chega um momento que eles falam, não, agora, tipo, ele por ele. Se ele quiser, ele que procure, né? Entendi. E assim, aí nós internamos o Júlio, né, acho que foi em 2022, a primeira vez que a gente internou ele, antes, né, do meu pai já ter internado ele, antes eu começar a trabalhar lá. E aí a gente percebeu que quantos meninos passavam por isso, porque aí eu comecei a acompanhar o dia a dia dele lá na clínica. Entendi. A gente ia visitar ele com mais frequência e tal. E aí nós percebemos que é muito difícil o dependente químico conseguir sair da droga por ele mesmo, né? Tanto é que o Júlio ficou na clínica durante 9 meses e logo que ele saiu, ele já recaiu e já voltou para as drogas de novo. Então, aquela sensação, fala, meu Deus, a gente fez tanto, se esforçou tanto, né? Mas é um trabalho que vocês não julgam a pessoa, né, Vanessa? Pelo que eu estou percebendo aqui. Porque, por exemplo, seu pai, né? Ele auxilia, dá o emprego, dá alimento ali. Você junto, vai, interna e não para julgar a pessoa, né? Simplesmente ajuda, né? Eu brinco com o Júlio que ele é o meu 70 vezes 7. Porque, assim, tantas vezes assim, meu pai ajudou ele, eu também vim tentando ajudar, mas assim, a gente entende que, assim, se a gente, na recaída, toda vez que ele caísse, se a gente fosse lá e falava de novo, Júlio, nossa, era pelo contrário, a gente falava, não, tudo bem, você caiu, a gente está aqui para te ajudar. Consegue levantar novamente. Mas então, assim... Então, através dele, Vanessa, que você criou, então, esse grupo de apoio focado justamente no Tiago, né, que você falou? Não, Júlio, desculpa. Isso. Júlio, né? Aí você criou, então, esse grupo de apoio para ajudar essas pessoas que têm esses problemas, né? Não somente esse, né? Mas outros vícios também, né? Onde você coloca, então, momentos, né, da sua vida em apoio a essas pessoas vulneráveis, né? E como que funciona, né, no caso, o grupo que você auxilia na liderança? Como que é isso? Existe encontro semanal? O que ocorre? Fala pra gente. Nós fazemos as reuniões semanalmente, né, todos os sábados às 16 horas ali na Igreja da Comunidade, né, na rua Deputado Nilson Ribas. Que número, Vanessa? 1200. E assim, o pequeno grupo começou realmente porque eu percebi que quando o Júlio saiu da clínica, quando a pessoa sai da clínica, se ela não tem um grupo, um apoio ali fora, é mais difícil. Para o Júlio que tinha, já não conseguiu, para quem não tem, é mais difícil ainda, né? É verdade, porque ele vai procurar os antigos amigos, né? Fica perdido, Exatamente. né? Tô pensando aqui comigo, a pessoa fica perdida. E daí agora? Eu estava bem lá, agora eu estou aqui, não tem nenhuma mão, né, para me ajudar. E um outro ponto que eu percebi foi que, assim, os familiares, porque junto com o Júlio, aí eu, tipo assim,
aquela máxima, né? As coisas vão se aproximando. É um efeito dominó, vamos pensar assim. Aí eu fui assim. me identificando com pessoas que tinham esse tipo de problema, né? E assim, acabei me aproximando de outras pessoas que também passavam por isso. E aí a gente percebeu o quão é difícil para os familiares. Com o tempo eu aprendi que os familiares sofrem mais do que o próprio adicto. Verdade. Porque para ele é muito cômodo, né? Assim, ele está na rua. Por exemplo, o Júlio hoje ele está na rua, ele está na situação de rua, por opção dele. Porque inúmeras vezes ele volta ali na casa do Vime, meu pai oferece trabalho, oferece abrigo e ele, não sei se é por vergonha, né, ou por orgulho, não sei, que assim, a mente do adicto ela é difícil de entender, a Josélia pode explicar um pouco melhor sobre isso. Em outro momento. Então, por opção dele, ele está na rua hoje, né? E aí a gente percebeu que pro adicto é muito cômodo, porque assim, ele está na rua, ele não passa fome, porque se ele pedir, ele ganha, né? Ele ganha comida, ele ganha roupa, né? E a gente vê a realidade nas ruas aí, por aí. Para quem tem o coração um pouco mole, igual o meu pai, tem quem ajuda o tempo todo na rua, né? Só que a família, a esposa, o pai, a mãe sofre, né? Então a gente começou a conviver com familiares que estavam sofrendo, né? E estavam assim... Que entram em depressão até, né, entrando em Vanessa? depressão. Gente, porque é horrível, exatamente, né? E assim, eu escutei relatos de pai que falava assim, por mim eu tirava a minha vida do que ver meu filho nessa situação. Então pensa, uma escolha errada do filho acaba assim afetando a autoestima do pai, a vontade de viver do pai, né? E eu até me emociono porque assim, eu me coloco no lugar desses pais. Porque eu tenho um filho de 25 anos, graças a Deus, o meu filho é muito abençoado, né? E assim, eu me via no lugar dessas mães. Eu falava, Senhor, como que essas mães sofrem, né? Mães, esposas, irmãos, né? Porque aí eu comecei a conviver, conhecer alguns familiares, entender por quê, né? E aí eu olhava pro meu filho, eu falava, gente, eu tenho um filho dentro de casa, sadio, né? E aí foi onde realmente eu me dispus a auxiliar, né? É o que a gente chama de empatia ao quadrado. É sentir exatamente, né, o que o outro está sentindo. E sofrer, né, Vanessa? Porque a partir do momento que você sente, você acaba sofrendo, né? Agora eu penso assim, Vanessa, observando a família, né? Então, eu estou chegando à conclusão assim, que a partir do adicto, você começou a olhar para a família, para a esposa, para os filhos, né? Porque isso acontece, né? E daí você pensou, não, peraí, esse pessoal está precisando, acho que, de mais ajuda. Você percebeu que eles sofriam mais com isso. Que coisa, gente. Agora... como é que é? O que acontece, então? A partir disso, o que você fez? Então, aí assim, nós convidamos, né, alguns familiares das próprias clínicas que a gente começou a auxiliar, a visitar. Porque aí, cada sábado, a cada 15, 20 dias, a gente ia em alguma clínica, né? Aqui em Londrina tem algumas clínicas que nós ajudamos, fizemos trabalhos voluntários. A própria Igreja Adventista fez um trabalho com o pessoal do Caleb de reestruturar uma clínica, arrumar, pintar, né? Deixar o local ali mais confortável para os meninos. E aí, através dessas visitas, a gente começou a convidar algumas pessoas, né? E aí, o pequeno grupo a gente foi tendo mais pessoas participando, né? E aí... veio um comunicado da igreja que a igreja está introduzindo um ministério de recuperação dentro da igreja. Sim, como outras igrejas fazem por aí, né? A igreja presbiteriana, a batista, né? A católica. Exatamente. Eles têm um trabalho forte, né? E a igreja adventista começou com esse trabalho também. Até então, assim, quando eu comecei a buscar ajuda para o Júlio, eu procurei algumas igrejas para ver se a igreja adventista tinha esse grupo de apoio e não tinha, né? Pelo menos eu não encontrei nenhuma igreja que tivesse esse suporte. E aí
Aí eu conversando com outros líderes de outras igrejas, né? Foi aí que eu conversei com o Ademir e a Tainá, que eles me disseram que no passado a Igreja Adventista tinha um pequeno grupo de mútua ajuda, mas por conta da pandemia tinha parado, né? Maldita pandemia, né? Travou tudo, né? Exatamente. E assim, eles faziam, né, o pequeno grupo num outro formato também. A intenção era buscar os usuários, né? E aí, depois da pandemia parou, e aí eu falei para o Ademir, então vamos resgatar esse formato, né? Que já tem algumas pessoas que já tinham se voluntariado também. Interessante. E você me diz o seguinte, Vanessa, esses voluntários, né? Esses são profissionais da área, e como que é? Como que esse grupo funciona agora? Conta pra gente. Hoje nós trabalhamos com alguns profissionais, né, na área na parte da psicologia, né? Tem alguns voluntários que estão ali, inclusive para conseguir identificar, né? Quais são os problemas? Os problemas, as maiores dificuldades ali. Porque cada um é um, né? Como lidar, né? Eu acredito, né? Mas eu fiquei sabendo também que, além dos profissionais de psicologia que você tem ali, parece que tem o pessoal da nutrição, né? É isso que acontece? O ano passado nós fizemos Nós fizemos um formato, né, de acompanhamento ali, onde a gente trabalhou com os 8 remédios naturais, né? Que legal. Então, a Thalita, né, que é a nutricionista ali da comunidade, nós fizemos um programa para incentivar as pessoas a praticar atividade física, a fazer, né, caminhada, tomar sol, beber água, né? Então, alimentação saudável, né? Aí nós temos um grupo ali, aí todos os dias a gente postava, né? Que estava fazendo? Que estava fazendo. Hoje eu estou tomando sol, hoje eu estou me alimentando melhor, estou fazendo atividade física. Legal! Então, é uma maneira de incentivar também. Exatamente, Nossa! Né? Então, vocês criaram ali esse grupo. E isso, como é que funciona agora, né? 2025, né? Como é que vocês estão fazendo? Quais são as pessoas que estão frequentando? Porque a minha curiosidade agora vem no seguinte. O ano passado vocês tiveram um formato, tinha algumas pessoas. Essas mesmas pessoas continuam ou já veio uma camada nova? Outra leva. Uma outra leva. Como é que é? Conta então, pra mim, quando a gente teve a informação que a Igreja Adventista estava estruturando um pequeno grupo de mútua ajuda, eu fui para a associação fazer o treinamento, né? Inclusive, na verdade, nós estamos num processo de 12 meses de capacitação. Ah, tá, entendi. E aí, a gente percebeu que a raiz do problema está numa questão emocional. Então, e o que acontece? As pessoas, para ajudar dependentes químicos, precisa se identificar muito com o dependente químico. Ou precisa ter alguém do contexto familiar ali, ou conviver, porque o preconceito ainda é muito grande. Eu acho que precisa ter muito amor ao próximo, né? Eu penso, sabe, gente... É um fardo pesado, que você toma também carga disso aí, né? Mas eu penso aqui o seguinte, a dor do outro não é minha dor. Né? Tem isso também. A dor do outro não é minha dor. E daí, né? Mas continua, Vanessa. Então a gente percebeu, né? E aí, com essa que daí o Júlio também já não estava mais participando do pequeno grupo. Os outros meninos também que estavam mais envolvidos ali com a parte da dependência química mesmo, tipo, para eles não se comprometem muito com eles mesmos, né? E aí nós percebemos que outras pessoas ali dentro da igreja mesmo... E fora da igreja tem fora alguém? Da igreja também, precisava dessa ajuda emocional, sabe? Então aí nós mudamos um pouquinho o formato. Esse ano a gente trabalhou mais com a cura emocional e a cura espiritual. Para que as pessoas se aproximem mais de Deus, né? Para que ela fortaleça mais
a comunhão com Deus, para que ela seja mais forte para superar todo tipo de problema. E eu acho legal aí, porque daí até evita uma pessoa que está passando por um problema emocional, né? Todos nós passamos, diga-se de passagem, né? Ninguém aqui está livre disso, todos nós temos nossos ganchos, né? Mas aí eu acredito que evita, né, Vanessa e Cláudio, assim, que essa pessoa procure algum tipo de droga, né? Exato. Desde o álcool, algum tipo de medicação, porque tem gente que é viciada nisso, né? E qualquer outro tipo de droga, né? Sim, que coisa interessante. Então, agora me diga uma coisa, Vanessa, cortando você já cortando. Vocês atendem mais homens ou mulheres? Qual que é o grau de frequência? Tá bem equilibrado, até eu brinco. Toda semana, né, a gente brinca, fala, hoje tem mais homens, hoje tem mais mulheres, né? Então tá bem equilibrado, porque assim, o homem, ele é mais difícil ainda dele buscar uma ajuda, né? Então, quando tem um... Homem nem médico vai, né? É verdade. E assim, e hoje nós temos alguns homens ali no pequeno grupo que passaram por traumas, né? Traumas emocionais, e que, assim, isso tem afetado, né, a vida social, a vida espiritual, né? Então, esse pequeno grupo, no formato que a gente trabalha, porque assim, no primeiro momento a gente se reúne e a gente fala de um tema em comum para todo mundo, né? E depois a gente se separa em grupos, onde há uma partilha, onde os homens compartilham com os homens e as mulheres compartilham com as mulheres. Se tem grau de parentesco, a gente separa, né, para não ficar mãe, filha, irmão. Algo desconfortável, né? Para que você consiga se abrir, né? Porque a intenção desse trabalho é que a cura, ela vem pelo falar. Então, a partir do momento que você consegue desabafar, falar o que você está sentindo, por que você, né, esteve mal aquela semana, porque realmente o gatilho para as coisas ruins acontece dentro da gente, alguma frustração dentro da gente ou uma expectativa que a gente criou do outro, né? Então, a intenção do pequeno grupo nesse momento é lidar com as pequenas dificuldades da vida no dia a dia, né? Porque assim, se a gente conseguir lidar com as nossas frustrações, com as nossas cargas emocionais, as cargas, né? As dificuldades que a gente tem, né? Fica muito mais fácil da gente conseguir olhar o outro, né? E poder ajudar, né? Além dessa ajuda psicológica que vocês dão, existem pessoas que queiram, por exemplo, largar das drogas através de um tratamento, colocar numa clínica, nesse sentido? Eu estou perguntando isso aí das mulheres pelo seguinte fato. Não sei se você conhece a Fazendinha. Já ouviu falar da Fazendinha da Igreja Católica? Sim. Nós já conseguimos, através, porque a rádio sempre traz eles aqui também para dar o testemunho, para eles falarem do tipo de trabalho que eles fazem, né? Nós conseguimos já fazer algumas internações de pessoas, né? Que, quando era a Fazendinha aqui para masculino, nós conseguimos. Agora mudou, é só feminino ali. Olha. Então, e feminino, pelo que eu saiba, é mais difícil de se achar. Acho que por isso que eles mudaram, né? Eu acredito que sim, porque o masculino mudou para, se não me engano, para Apucarana ou Arapongas. Eles, né? Ali também tem uma fazendinha ali. Eu perguntei pelo seguinte fato: talvez alguma pessoa feminina, né, mulher que queira largar do vício, a gente pode encaminhar também ali, porque o Valtinho, que faz parte dessa comunidade, é o nosso amigo já há mais de 40 anos, né? Então a gente consegue então fazer uma ponte, né, para ver então se há a possibilidade de colocar essa pessoa lá. Ali é espetacular ali o trabalho deles também. Que eles fazem. Muito bom, né? E tem salvado vidas ali, né? Como vocês fazem, ou seja, vocês estão salvando vidas, né? E se no futuro tiver alguma coisa, qualquer coisa que a Rádio Advento possa auxiliar nesse sentido de internar, né? Alguma pessoa que queira também, é como você falou no início, né? Vai depender também da pessoa. Não é você querer chegar lá e falar, vai na marra,
Não tem como, não né? tem, Não existe Mas como. obrigada, a gente agradece, porque realmente, clínica feminina é muito mais difícil. Quando surge algum homem, né, a gente já consegue direcionar com mais facilidade. E né? também tem a Rede Vida que também aqui, não sei se você já viu falar A também. Rede Vida eu já ouvi. Então, ele também é amigo nosso e tal, também a gente tem uma parceria com eles, né? Também ali é só masculino. Olha aí só, né, ouvintes? Vocês estão de orelha em pé aí, né? Orelha, ouvidinho aberto, né? São toda orelha agora. Porque é bem delicado. Mas nós vamos continuar no segundo tempo aqui, meu querida Josélia. E Vanessa. Vamos para o nosso intervalo, vamos então, tomar nesse uma momento. água, né? Rapidinho. Acho que já está com a garganta seca. Já a gente volta. Tá, fique ligado. Advento FM, a Rádio da Esperança, sempre trazendo conteúdos edificantes para toda a família. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela Silva 87.9. Eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas que estão conosco, que é o Armando Machado e também o Sargento Machado, lá de Ibiporã, do Corpo de Bombeiros. O José Vicente, também o João Ferreira e a Maria de Lourdes Rodrigues. Um abração também para o Rubens Ribeiro e a Raquel, lá da igreja da Vila Brasil. Também o Israel Garbossi, quem mais aqui? Na sapataria Silva, o seu Silva, na Rua Bélgica. Um bom dia a você, Silva, que Deus abençoe o seu trabalho. Um abração também para a Leila Regina e o Alex, lá do Amaral Gás, sempre ligado aqui conosco. Obrigadão, Leila, pela sua audiência. A Lúcia Moraes e também a Cristina Vidal. Obrigadão, Cristina. E o Idivan Hélio, da Fazenda Ararates, lá na Bahia, né? No Frigo Frango Hélios. Obrigadão, meu querido. E o Ricardo da Intersom, da Avenida Guilherme de Almeida, 445. Muito bem. Tem aqui também mais um ouvinte aqui, só que esse aqui também é da Inglaterra, de Manchester, o Antônio Carlos Benetti. Obrigadão, Antônio, pela sua audiência aí. Vamos retornar então? Vamos lá? Vamos lá então, né, gente? Legal, né? O pessoal está ouvindo, está participando, assim, Sim. né? Parece que já está chegando também algumas coisas aí, né, o Rubão diz que gosta muito aí, tá gostando muito da entrevista, né? Que vem de encontro também com toda a comunidade, né? Que é um lembrete também, um alerta, né? Para a família, né? Corações que sofrem, né, gente? Exato. Né? Nós estávamos falando sobre essa questão. E nós temos então aqui, ouvintes, para quem está chegando agora, Vanessa Mascarenhas, tá? Ela é gerente da Casa do Vime, mas faz um trabalho comunitário assim maravilhoso, né? Ela é uma das líderes de um grupo de ajuda mútua que iniciou com pessoas que tinham problemas, né, relacionados a drogas, né, adictos, e hoje esse grupo observa, né, tem um olhar mais voltado para a família, né? As pessoas que sofrem, os corações que estão aí, né? Com muitos problemas, né? Mas, Vanessa, eu estou pensando aqui comigo, tá? Começou com essa questão da família, e daí a família vai lá porque está sofrendo, né? E essa família, ela acaba... Só um pouquinho, por favor. Está dando alguma interferência? Essa família, ela acaba basicamente tendo outros problemas, eu penso, né? Porque você falou sobre essa questão emocional, ela chega lá pensando no filho, no irmão, no marido, né, no sobrinho, mas aí essa pessoa acaba abrindo, né, um olhar para os próprios problemas, né? E daí aí eu pergunto para você, Vanessa, olha só, eu estou voando aqui, eu estou pensando a mil. Como é que vocês lá conseguem trabalhar? Porque daí o grupo fica um grupo diverso, né? Porque, por exemplo, faz de conta, assim, eu, Josélia, vou lá porque tem alguém da minha família, um adicto, por exemplo. Só que eu chego lá, estou ouvindo vocês, é um grupo de mútua ajuda, e daí eu fico pensando nos meus problemas, e o meu problema, de repente, que eu tenho aqui dentro de mim é o perdão, né? Eu tenho uma dificuldade de perdoar.
E daí como é que funciona isso? Um tem dificuldade de perdoar, o outro tem problema com o pai, o outro teve foi de repente sofreu um abuso na infância. Aí vem, né, pessoas assim que têm mania de perseguição, não sei, tô aqui colocando tudo num balaio de gato. Tem essa diversidade? E como é que vocês conseguem trabalhar com essa diversidade? Me fala aí, que agora a curiosidade está aqui e de repente algum ouvinte pode estar pensando a mesma coisa também. Fala. Eu acho que assim, a partir do momento que a gente começa a olhar para os problemas dos outros, a gente vê que todo mundo tem um problema diferente, né? Às vezes nem sempre o meu problema vai ser o mesmo problema do outro. Mas às vezes, às vezes a gente olha a vida do outro e acha que a vida do outro é perfeita. É legal, né? Não tem os problemas que a gente passa. Então, assim, às vezes a gente, por exemplo, a mãe que tem um filho, né, que tá ali sofrendo e tal. E às vezes ela fica naquela culpa, né, que eu tenho problema, mas aí quando ela vai pro pequeno grupo, ela vê que todo mundo também tem seus problemas, né, suas lutas. E o que a gente precisa aprender é lidar com as nossas lutas, né? Então, assim, embora o outro vai ter um problema diferente, né? Mas, assim, a gente precisa aprender a cada um lidar com as suas dificuldades, né? E não ficar se comparando com o outro, né? Tá. Então... Aí... Me veio aqui também, a hora que você falou, não ficar se comparando com o outro. Mas aí, quando ele ouve, né, o colega ao lado se abrindo, falando de uma dificuldade, ele pode pensar assim, nossa, de alguma forma eu posso ajudar essa pessoa. Também. Né? Olha aqui, isso está passando agora na minha cabeça, tá? De alguma forma eu posso ajudar essa pessoa, né? E, de repente, o que a outra pessoa fala ali no momento, porque você disse que vocês conversam, que é importante falar, botar para fora, né? Isso. Que, né? Não guardar para si. E, de repente, alguém pode falar alguma coisa ali no grupo que pode ajudar, né? Eu digo isso fora os psicólogos que frequentam lá, fora o pessoal que está lá para ajudar mesmo, né? Então... eu acho que essa diversidade, ela é até legal, né, Vanessa? Sim, porque ela é até legal. Muitas vezes, num contexto diferente, às vezes a pessoa passou por uma dificuldade também, né? E que na hora da partilha ali, ela consegue identificar como que ela consegue resolver o problema dela, da mesma forma que o outro resolveu um problema que não tem nada a ver. É mesmo, que coisa interessante, gente. Então, assim, ali na hora da partilha acontecem as conexões, mesmo que as dificuldades não são as mesmas, mas a lógica para resolver o problema é sempre a mesma. Olha só que interessante. Não adianta, né? A gente não dá para negar. Você tá ali, é como se fosse uma roda de amigos, né? E escuta, deixa eu perguntar um negócio para você, porque o pessoal tá lá ouvindo, né? Não sei se isso passou na cabeça dos ouvintes, mas eu acredito que sim, porque na minha passou aqui, né? Tá, eu vou lá e abro meu coração e falo. E daí? O meu problema fica por ali ou sai dali? Não, a gente tem um compromisso, né, com todos ali, que o que é relatado ali fica ali no grupo, né? Então tem como que fala o nome da palavra que fugiu? O que fica aqui... Sigilo. Sigilo, exatamente. Então, assim, o que é falado no pequeno grupo fica ali. Então, a gente não comenta com ninguém, né? Então, há um pacto de sigilo ali entre o pessoal. Exatamente, todas as reuniões, antes da partilha, a gente comunica isso, que o que é falado ali no pequeno grupo, na reunião, na partilha, né? Não deve ficar comentando com ninguém, né? Porque não vai ajudar em nada também. Exatamente. Exatamente. Lembrando que todo mundo está ali para ajudar, né? Eu acho que até aquele que procura ajuda, porque ele acaba ajudando o outro também. Exato. Né? Gente, que ideia legal. Agora, me diga uma coisa, vocês atendem mesmo, qual local mesmo? Vamos repetir para deixar bem marcado para os nossos ouvintes que precisarem levar alguém, algum familiar, né, entrar em contato com vocês. Fica na comunidade na rua Deputado Nilson Ribas, número 1200.
Certo. O telefone, tem telefone para contato, algum desse sentido? Pode anotar o meu telefone para contato, se alguém quiser. É o 43 99102 0357. Tá ok. 991020357. Isso. Então tá registrado aí, meu querido. Vamos repetir logo no final também mais esse telefone aqui. Se você tem algum familiar, né? Ou se você está querendo ajuda, você que está ligado conosco nesse momento e precisa de uma voz amiga, de um apoio, né? Então você pode ligar para o 991020357 e onde você pode então marcar, né? Agendar ali a sua ida e fazer parte então desse grupo que ajuda toda a comunidade, tá bom? Legal, gente. Vanessa, você falou para mim que vocês vão ali na comunidade adventista, é isso? Isso. Tá. Aí outra coisa que vem na minha cabeça, que fica girando aqui. Mas vocês pregam a religião ali ou como é que é? Pode ir pessoas de qualquer religião, vocês fazem alguma... Recepção de pessoas, não, né? Não. Ali, tanto é que assim, nós temos ali no pequeno grupo pessoas que recebeu o folhetinho de um amigo na rua e começou a participar conosco porque estava num processo de depressão profunda, que perdeu o esposo, né? Ficou viúva recentemente e ela não conseguia superar o luto. E uma pessoa convidou ela e, assim, a partir do momento que a gente começou a trabalhar mais essa questão emocional, né? E ela tem relatado pra gente que, assim, o pequeno grupo tem sido muito bom para ela conseguir se abrir, para ela conseguir se relacionar com as pessoas novamente. Legal. Força a mais, né? Que você está dando para essa da religião, independente, né? As portas estão abertas, daí vocês não ficam, né, querendo doutrinar ninguém lá dentro, é isso, né? Não, mas assim, a nossa base, realmente, a gente sempre começa a com reunião a Bíblia, né? com a Bíblia. Então, isso é interessante. A gente passa uma mensagem, né, uma mensagem espiritual, baseado ali na Bíblia, para que as pessoas realmente entendam que nós temos um poder superior, que é Deus, que pode nos tirar que liberta de todas as todos coisas. os sofrimentos. Verdade. Legal, hein? Agora eu quero saber o seguinte, Vanessa. Existiu algum momento em que você pensou em desistir desse trabalho que você está fazendo? E se existiu isso, como é que você lidou com essa situação? Desistir não, mas assim... Desanimada às vezes, né? A gente às vezes se desmotiva com às vezes a falta de interesse do outro, né? Sim. Acho que até apoio, né, Vanessa? Porque não é todo mundo que está disposto a ajudar, né? Né? E assim... Principalmente no sábado à tarde, a pessoa já quer dormir, né? Quer deixar... Mas assim, a gente, tipo, às vezes... bate aquela canseira, às vezes, no sábado, mas assim, quando a gente está disposto, né, a ajudar o outro, é como a gente já falou aqui, a gente é mais ajudado, né, do que ajuda. Se fortalece mais, né? É um combustível, eu acho, né? É um combustível, que legal. Então, assim, desistir nunca. Assim, não, assim, eu só acho que, assim, as pessoas precisam se envolver mais, né, com a ajuda ao próximo, né, porque, assim, muitas pessoas sofrem por não ter realmente a mão que estende para ajudar, né, então, assim... se sentem sozinhas, né? Então, assim, às vezes a gente acha que, eu não preciso, né? Eu não preciso dessa ajuda. Mas, assim, quando a gente começa a partilhar, a conversar ali, a gente vê o quão frágil nós somos. Sim. Né? E a pessoa que está ajudando, ela é ajudada também, né? Eu vejo ali no Hospital do Câncer, aquelas voluntárias, tem muitas voluntárias ali. Tem a Dona Maria, ela tem quase 80 anos. E a gente percebe que ela é frágil. Tá? Um dia eu perguntei para ela, falei, e a Dona Maria, a senhora trabalha o dia todo? Ela falou, não, eu dedico da semana 2 dias, né? Da minha vida, que eu venho aqui no hospital e faço com o maior prazer. Porque eu já passei porque muitas pessoas já passaram aqui, estão aqui hoje, né? Eu sei o que é a dor, né? O sofrimento, né? Então a gente dá aquele apoio, né? E ela sempre disposta, né? Então, quer dizer, ela estava se autoajudando também. Sim, né? É o que você está fazendo, né? Muitas vezes as pessoas estão nesse grupo aí com vocês, alguns desanimam,
Mas aí já é inerente do ser humano também, né? Eu acho legal isso, porque o ser humano, por natureza, ele é muito egoísta, né? É o meu umbigo que é importante e pronto. É verdade. E a partir do momento que você começa a ajudar o outro, você vê que a sua vida, né, o seu mundo, o seu mundinho, né, ele é tão pequeno. É tão insignificante, né? Tão insignificante. E que o seu problema também, né? E daí, sabe, Cláudio, eu analiso da seguinte forma: minhas dificuldades passam a não existir quando você vê as dificuldades do outro. Elas passam a não existir. Você fala assim, não vou ficar me torturando por causa dessa coisinha aqui. Tem gente que, né, bola pra frente, vamos lá e pronto, né? E é interessante, viu, Vanessa? Porque, olha, você está contando toda essa questão e isso realmente deixa emocionado, sabe? Vanessa, deixa eu perguntar um negócio para você. Você tem mais algumas metas, alguns objetivos que você gostaria para esse grupo, de uma forma geral? Olha, assim, eu acredito que esse grupo, ele precisa chegar à maior quantidade de pessoas possíveis, né? E porque, assim, hoje em dia, a dependência... Eu até um comparativo que eu comecei a fazer quando eu comecei a questionar o Júlio, por que ele não saía das drogas, né? Nós temos os nossos vícios também, né? Então, assim, o próprio celular, às vezes a gente se pega muito tempo ali no celular e a hora passa, né? E a gente deixa de fazer muitas coisas. Então, se a gente for olhar por uma visão, né, macro, crua, né? Então, assim, às vezes a gente desperdiça tempo em coisas que não nos levam a nada, né? Não cresce aqui dentro, né? Exatamente. Então, assim, e hoje em dia, cada vez mais, né, com as séries, televisão, celular, né, o próprio trabalho, né, às vezes a gente consome tanto tempo ali no trabalho, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de apoio, eu acho que todo mundo precisa dar uma desacelerada um dia da semana, né, para esvaziar a mente, né? Então, porque assim, perfeito. Porque assim, às vezes a gente fica só trabalho, igreja, compromissos ali, né, filhos na escola, faculdade, tudo mais. E aí a gente não volta para nós mesmos. Então, eu percebi que esse pequeno grupo é um tempo que você tem para refletir sobre você mesmo, né? Então, assim, existem pessoas que têm oportunidades de participar, de fazer terapias, né? E ter esse tempo. Mas hoje muitas pessoas não têm essa condição, né? Então, até condição financeira, você tá dizendo, condição né? financeira, E assim, e ali o pequeno grupo, ele proporciona um momento de terapia com a pessoa ali, que ela faz ela refletir nas coisas que ela está vivendo, ela refletir as dores que ela está sentindo, ela refletir no que ela pode melhorar, porque eu acho que a cada dia a gente pode melhorar cada vez mais. Que legal, né? Vanessa. E legal. E eu vejo esse pequeno grupo com essa visão de que nós podemos ser melhor cada dia se a gente olhar para dentro de nós mesmos, o que a gente tem feito de bom e de ruim, né? Então está aberto também para outras pessoas que queiram fazer esse voluntariado, né? Sim, está aberto para quem pode aí também, é só ligar também, viu, pessoal? É o 991-020357, falar com a Vanessa, e você pode então estar fazendo parte, né, dessa equipe tão maravilhosa que ajuda o seu próximo a sair, né, muitas vezes num problema sério, né, como parte de estresse, né, vícios, enfim. Você pode fazer parte, então, dar uma força também, né, para o seu semelhante. Ok, Vanessa. Nossa, que papo gostoso também, Sim, né? pena que já está terminando, né? Terminando. Vanessa, você como uma pessoa cristã, que eu vi que você tem um coração muito bom aí, você como uma pessoa cristã, tem alguma passagem da Bíblia que você tem em sua mente constantemente para te fortalecer, para dar como amparo para as pessoas que estão nos ouvindo?
Tem alguma que você... Assim, especificamente eu tenho para mim, tipo, para minha vida, né? A mensagem de seja forte e corajoso. Porque eu me considero uma pessoa forte e corajosa. Assim, desde a minha adolescência, sempre tive muita força e coragem de ajudar meus pais em tudo que eles sempre precisavam, né? Na minha vida também, né? Eu casei muito nova e, assim, Deus me deu sempre essa força e essa coragem, né? E eu sou grata por essa força e essa coragem que Deus me dá. E Ele está te dando essa força, essa coragem para fazer esse trabalho maravilhoso, que muitos não têm. É o mesmo Deus que um dia, né, falou para Josué, seja forte, corajoso. E Ele falou para muitos outros personagens bíblicos também. Esse é o mesmo Deus, querido ouvinte, que está falando com você agora. Que está falando, olha, seja forte e corajoso, independente do problema o qual você esteja passando. Coragem, eu te ajudo. Sabe por quê? Porque Deus diz assim, né, lá em Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor daqueles que o buscam de todo o coração. Forte, né? Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço. Tá? Tuas lágrimas aí, eu sou, para quem me conhece sabe que eu sou emotiva. Muitas coisas maravilhosas. Amém. Deus vê tudo isso. Que Amém. Deus nos ajude. Obrigado mesmo, Vanessa, pela sua entrevista aqui, que Obrigada, foi muito gratificante para nós, eu acredito que muito mais para os nossos ouvintes, né? E nós esperamos que você volte mais vezes aqui para continuar, né, esse trabalho e também relatar a evolução que vocês estão tendo e com experiências, contando aqui para os nossos ouvintes, né? As barreiras que vocês estão vencendo, a luta que vocês estão tendo. Então, se você que está aí também nos ouvindo quiser fazer parte desse voluntariado, é só ligar para o 991020357. Agradecemos muito a sua vinda aqui à nossa rádio, tá? E as portas e microfones estarão sempre abertas aí para você divulgar aí qualquer evento que tiver aí porventura, ok? Agradeço também a Jô. Legal, né? Obrigado, Jô. Obrigado também, meu caro ouvinte. E fique conosco, Advento FM, a Rádio da Esperança, sempre trazendo conteúdos edificantes para toda a comunidade. Até lá, ouvinte, tudo de bom.